vamos puxar um assunto aqui, a gente vai dar esse tempinho no nosso torcedor oficial, vamos puxar aqui um assunto que é interessante, torneio início, vamos falar do torneio início, que foi uma coisa, a molecada jogou, foi interessante, acho que a galera que assim, se apresentou, Maranhão pra mim, foi um dos destaques que eu gostei muito, menino habilidoso, rápido, insinuante, vai pra cima. Omar, não precisa dizer mais nada, pra mim, na minha opinião, preciso ver Thiago, não vou dizer nada, preciso ver Thiago pegando, é necessário a gente ver, mas Thiago vem de um tempo de inatividade muito grande, reserva demais, o goleiro não pode ficar um tempo em reserva assim, tem que pegar um ritmo, e Omar, pra mim, é um cara no momento do Bahia, dessas revelações. Então, o Bahia tem Maurício, outros e outros, mas eu destacaria esses dois, Omar e Maranhão. Olha, mas falta a gente aqui, não esquecer, dar os parabéns ao Vitória da Bahia. Foi duplamente eliminado e conseguiu ser vice pelo genérico. Foi genérico, pelo genérico. Conquista. Dá os parabéns ao Bahia de Feira. Bahia de Feira, olha. Falou de Bahia, você já sabe. Contra o vice é sempre vice. Bahia é Bahia. Eu já sabia. O nosso Bahia de Bahia de Feira foi lá e disse, não, pode se preocupar não, que o título vai ficar com Bahia. De Feira, mas vai ser Bahia. E Vitória com a gente não teve vez. Vitória, e perdeu 2 vezes, meu Deus. Fase de classificação, pau do Conquista. Teimoso. Semifinal, eu quero só teimoso. Pau de novo do Conquista. Olha, eu aposto, não vou apostar outras coisas como mandaram apostar. Não pode igual nossos colegas. Isso eu não vou apostar, nosso colega Daniel. Não vou imitar, mas. Até um abraço pra Daniel, né? Manda um abraço pra galera aí, pode mandar um abraço pra Daniel ele. É a galera aí conhecido na comunidade. Manda aí, Daniel. Um abraço, Daniel. Olha só. Pra galera lá da comunidade aí, ó. Um abraço aí, Daniel. Eu aposto que esse ano o Vitória, do jeito que tá contratando jogador bichado, não fica nem segundo. Boa. Esse campeonato não fica em segundo. Porque o time interior fala, time interior faz feio no campeonato nacional, mas no baiano, o time do interior dá trabalho. Então eu aposto que o Vitória não fica nem em segundo esse ano. E olha, foi até bom você tocar, porque a gente não gosta de falar muito do time do outro lado, não. Mas a gente vai falar de uma pessoa que, pra mim, eu sinceramente gosto muito desse jogador, Alisson, saiu do Bahia. E assim, acho que Alisson, ele representou muito o que foi o sofrimento do Bahia durante todos esses anos. Alisson foi um cara que sofreu, subiu, comeu pão com ovo até chegar até o filé, mas o filé pra ele não foi suficiente, ele queria... Ficou na... Agora eu quero ser um pouco advogado do diabo aqui. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei quem foi que disse que Alisson queria 50 mil, que 30 mil. Eu não vi ninguém da própria diretoria, ninguém chegar em público e falar assim, Alisson não foi contratado, renovou porque ele pediu 50 mil. Eu vejo um bocado de rádio que gosta de inflamar, opinião das pessoas e fazer com que as pessoas... Alisson pediu 50 mil, por isso que não foi contratado. Alisson pediu 30 mil, aliás, na hora de 100 mil, já ouvi ninguém falar que Alisson pediu 100 mil. Dizem, mas aqui o pessoal falava 50 mil. Então eu acho assim, eu não estou defendendo, eu não quero ser... Mas eu gosto de ser correto. É necessário a gente ser correto, não só agir com a emoção, que a gente às vezes fica com raiva do cara. Eu acho que ele foi um grande profissional, representou a camisa do Bahia com honra. A gente lembra da Braga sempre do Bavi, mas esquece dos momentos que o cara jogou. A gente só lembra do pior, mas se você for botar na balança, ele foi muito mais regular. Não, André, agora ele é muito regular quando jogo normal, chega na decisão da Braga. Sim, mas em outros presta atenção. Em outros Bavis, ele se saiu bem. Só que o que foi marcado foi o que ele furou. E todo mundo lembra desse. Entendeu? Tem mais. Não tem mais, me diga outro. Me diga. Olha, eu vou minha opinião a respeito de Alisson. Um jogo contra o... Obrigado por tudo, pelo trabalho que você exerceu aqui no clube, mas a partir... Eu acho que não foi uma decisão. Fechou um ciclo. Não foi, se foi realmente por salário, eu acho que foi um equívoco da parte dele.
É uma precipitação. Ou do empresário. Exatamente. Exatamente. Mas que o torcedor começou a chamar Alisson de traíra, vai muito da emoção do torcedor. Isso aí é pra mim, isso é muita emoção. Olha, a partir do momento que Alisson perdeu o respeito comigo como torcedor, foi quando ele disse que finalmente iria conseguir um baiano pelo Vitória. Então, ele, levado também pela emoção, ele estava magoado. Ele estava muito magoado. Pode ser também. Eu também reforço o que você falou. Eu saio muito a favor, assim, que eu reconheço no trabalho, mas ele errou, pecou, porque não foi consciente ao ponto de saber diferenciar a emoção do torcedor e muitos torcedores que são juvenis, assim, torcedores mais novos que pensam assim, pessoas que, assim, a gente já tem uma determinada idade maior, a gente age com emoção, mas a gente também tem um pouco mais de coerência. A gente para pensar um pouco mais, então é necessário. Alisson foi imaturo, a verdade foi essa. Imaturo em declarar, falar o que ele falou, entendeu? Agora eu digo a ele, sinto muito que você agora vai ser vice, vai aprender a ser vice. Depois um recadinho pra você. Não, é isso que eu viajo. Depois de tudo que ele passou no Bahia, as lesões, ficou parado, treinando, se recuperou. E o pessoal dando força, esperando. Exato, dizer que vai honrar a camisa do vice, aí não dá pra mim não. No Bahia, na Série A, pra mim, se ele ficasse, era meu reserva. Ele não tinha lugar pro Bahia na Série A. Não, vamos ser sinceros, Alisson. Rapaz, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que ele poderia ser aproveitado. A gente não testou pra ver. Eu acho que Alisson tem um grande potencial. Precisava ser lapidado. Ele tem muitas virtudes, na minha opinião. Ele é um jogador. É um jogador. Vai em Portuguesa. Os jogos mais decisivos. É ruim. Eu não acho. Eu não gosto, não. É ruim. Eu não acho. Eu também não acho ruim. Eu não acho ruim. Mas ele na Série A é banco. Ruim, sabe quem era? Valdomiro. Ali era grosso. Pô, mas você quer comparar? Mas jogou bem. Jogou bem em muitos momentos. É isso. Era grosso. Sabe o que? Era grosso. Sabe o que Filipão Alisson disse? Jogo de campeonato, bola pro mato, sim, meu amigo. Eu sei disso, é isso que eu tô dizendo, tudo bem. Mas é isso que eu tô dizendo. Luizão? Não, a gente tá falando de Valdomiro. Valdomiro, era grosso. Valdomiro não chegava a ser um Júnior da Gaia. Não chegava igual a Júnior Tuchê. Aquele ali não chegava a ser Júnior Tuchê, mas era bruto. Era maluco. Então, eu acho que é o seguinte. Alisson, ele pra mim era um grande jogador, o Bahia perdeu. Não vou dizer sucesso não, mas boa sorte. O Bahia perdeu ou ele perdeu o Bahia. O Bahia tá na prisão. Agora eu acho o seguinte. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Todos os jogadores que saíram a público para falar alguma coisa sobre a diretoria foram retalhados. Fernando foi um. Alisson foi um. Jael foi quase Jael. E eu digo mais, Angione, ele não permite isso. Sabe porque a Angione não deixa nem galera com cabelo grande, cara. Ali é ditadura. Mas tem que ser assim no empresa. Eu sei, né? Com certeza. Agora ficou mal explicado no caso de Fernando. Porque ele era um goleiro que tava pegando tudo. Tava numa fase excepcional, Fernando. Isso aí, na sua melhor fase, ficou mal explicado os motivos da saída dele. É o que me preocupa nesse caso, porque a gente não sabe se ele criticou abertamente ao ponto de chegar até ofensas ao pessoal interno da diretoria, a gente não sabe, não foi explicado, ou se a sua confusão foi somente com o pessoal da imprensa. Se foi somente com o pessoal da imprensa, é injustificável a saída dele. Porque como é que o pessoal da imprensa armaram um boicote, rapaz, tem o poder suficiente para tirar um jogador como o Fernando do Bahia? Eu acho perigoso essa relação com essa imprensa marrom. Com certeza. Mas se foi por ofensa mesmo, não existe isso pela própria personalidade de Fernando. O que aconteceu com ele foi um bode expiatório. Ele tinha aquela confusão de alguns jogadores, ou confusão mesmo criada pela própria imprensa. Às vezes nem existia polêmica. E aí Fernando entrou de gaiato nessa história para defender os demais jogadores. Crente que teria crédito suficiente para bater de frente com esse pessoal, mas a gente viu, aí acabou vendo o resultado, e o que não foi explicado, nem Fernando
explicou, falou a respeito disso, e nem a própria diretoria, e como me disse, ficou feio porque passou em branco. Ficou feio, muito feio porque assim, Fernando, ele foi um cara que vibrou muito, foi um cara que ele participou. Bahia, quem se lembra de Bahia América aqui? Quem se lembra Bahia América? 1x0 gol de Jael, ele saiu louco pra alambrado. E Bahia Figueirense que o Bahia se livrou de tomar uma goleada. Não, ele pegou tudo. Eu tô falando assim, eu tô falando não questão de pegar, mas a questão dele sentir que o Bahia subiu ali, aquele 1x0 contra a América. Ele se identificava com a torcida. Ele tirou aquela camisa foi pra galera. Vamos subir. Você vê que ele tinha animação, isso que a gente do profissional, ele buscava dentro dele, tinha algo mais. Ele tava querendo, com foco, eu quero subir, vamos subir, pessoal. É emocionante. E um cara desse... Seria o nosso terceiro goleiro hoje, né? Que existem sérias desconfianças com relação à capacidade de Jorge, né? Eu não vou falar a respeito porque eu ainda não avaliei ainda esse profissional, mas pelo que se escuta, né, dos próprios torcedores, é que é um jogador que não está na média ainda, está preparado. Eu acho que falta lapidar um pouco ele precisa ser lapidado. Ele tem uns fundamentozinhos, mas ele ainda tá pegando. O Fernando ganhava 20 mil, né? 20 mil. Para um jogador como o Fernando, poderia até virar primeiro goleiro. Claro, porque Fernando, ele era regular o tempo inteiro. Ele estava sendo regular. Ele estava correspondendo diretamente, porque ele ali também transmitia aquilo pro jogador. Porque na hora que Omar tem toda essa empolgação e tal, realmente é um jogador, é um goleiro diferenciado, mas na hora que ele começar, acontece eventualidades, toma um frango aqui, uma praga ali, e a pressão começa a aumentar, entendeu? Amigo, e aí vai pra quem a responsabilidade? Thiago pode ser chamado a qualquer hora pra voltar pro Vasco. E essa notícia, e aí quem é que vai segurar esse pepino aí? É isso que eu acho, que só o goleiro tem que ter uma sombra. Tem que ter uma sombra. No caso de Fernando Henrique, ele não tinha titular não, meu amigo. Um era titular, o outro sombra ali, ó. Um saía, entrava. Ainda tinha Omar também. Ainda tinha Omar. Que foi requisitado. Exatamente. Quem acha que terceiro goleiro só fica no banco, esquentando o banco, aí aconteceu. René saiu, Fernando também ficou de fora algumas partidas, e aí quem substituiu o Omar. E muito bem, por sinal. Muitos da empresa disse que até ele é o melhor goleiro eles acham o melhor goleiro do Bahia. A única coisa, na minha opinião, que falta para o Omar é reposição de bola. Ele é muito fraco ainda. Quando ele bate o tiro de meta, ele às vezes ainda erra, ele é meio atrapalhado ainda quando ele recebe uma bola recuada. Ele, assim, nesse fundamento. Mas o fundamento principal dele é que ele sei, mas o goleiro hoje. Ele é de reflexo, ele é um goleiro que ele espalma no ar, né? Ele pega no ar, não é um caçador de borboletas como o Marcelo era, mas ele pega mesmo no ar, né? Isso é um bom goleiro. Olha, a gente tem que falar uma coisa, nós sempre bem servido de goleiro. Graças a Deus. Eu me lembro, se eu falar aqui, eu me lembro de Rodolfo Rodrigues, Emerson, Jean, eu lembro de Marcelo, que garrou muito bem aqui do Bahia, eu lembro de